Seguindo em frente, então, gente. Então, temos aí, tentaram tirar o fator previdenciário, né? E não foi possível tirar o fator previdenciário. Então, aí ficou duas regras. Fator previdenciário e a regra 85-95, né? Então, o fator previdenciário, vocês já viram como é que é feito, né? Primeiro a gente, então, pega as contribuições 7 de 94, pega 80% das maiores contribuições, média aritmética simples, temos o salário de benefício. Calcula seu fator previdenciário e aplica seu fator previdenciário sobre essa média aritmética simples, né? Agora nós temos aqui, ó, a fórmula 85-95, que foi uma fórmula de dizer assim, olha, espere mais um pouquinho, você ainda tem mais um gás para dar, né? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho mais. Então tá, o que é essa fórmula 85-95? Não é para aposentadoria, gente. A aposentadoria ela é 35 e 30. Ela é a fórmula de cálculo. Fica bem claro para vocês, é a fórmula de cálculo. E como é que é feita essa fórmula? Então ela é assim, ó, homem, né? Aqui RMI é renda mensal inicial do homem. 35 anos de contribuição, é o que eu falei para vocês, que precisa, independente da idade, né? Aí, ele se aposenta, ou pega o fator previdenciário, ou vai entrar nesta regra. Nesta regra é 35 anos de contribuição, mais 60 anos de idade, que daria a soma 95. Esse 95 é fixo. Eu posso variar isso aqui, certo? Pena que eu não tenho um flip chart aqui, senão eu ia fazer algumas variações aqui para vocês verem. Então, 35 aqui. Eu posso ter 36, eu vou diminuir 36 de 95, eu vou chegar aqui em 59, exato. Eu posso ter aqui 37, né? Eu vou diminuir da nossa, na nossa expressão aqui, 37 de 95, eu vou para 58. A idade pode variar. O pontapé inicial da partida aqui, né, é o 35 para o homem e 30 para a mulher. Esses aqui é a carência, esse aqui é a idade, certo? A mesma situação da mulher. Ela pode ter 31 aqui, né, e somado, diminuindo daqui 31, ela vai para 54. Se ela ter 32, ela vai para 53, certo? Porque ela vai estar fazendo a soma 95-85. Aí, ela vai pegar 100% do salário de benefício. Vamos voltar para os nossos 4 mil. Se ela tiver essas exigências aqui, ela vai pegar os 4 mil reais. Isso seria a aposentadoria dela, 4 mil reais, né? Então, essa é a fórmula 85-95. É fórmula, veja, eu já vou repetir para vocês, é cálculo, certo? Se a mulher tiver 30 anos, eu quero me aposentar, tenho 30 anos, independente da idade, pode se aposentar, né? Lógico que é melhor que ela tenha 55, né? Não 50. 50 vocês viram quanto que deu o fator providenciário dos 50. Né, que nós chamamos aquele cálculo de uma mulher com 50 anos de idade e 30 anos de contribuição. Daí ela não vai pegar os 100%, ela vai entrar no fator previdenciário e vai dar 58 ponto alguma coisa, né? Então, exatamente isso. Então isso aqui é só para cálculo, né? O importante é 30 e 35. Então pode se aposentar? Pode. Sem completar 85 e 95? Pode, pega o fator previdenciário. Ok? Bom, já falamos então, agora vocês já estão sabendo tudo, né? Desde o lado segurado, da contribuição, né? Dos dependentes, mais ou menos da carência, a fórmula de cálculo do benefício. Agora nós vamos ter, então, oferecer para vocês os benefícios, né? Então, esses benefícios da Previdência que oferece é o seguinte, são benefícios oferecidos para o segurado e também benefícios para os dependentes, né? Que é o seguro social. Sendo o seguro social, ele também protege a família. Se ele protege a família, ele vai proteger os dependentes do segurado.
Então, primeiro lá, para o segurado, nós temos as aposentadorias. O que são as aposentadorias? Idade, invalidez, tempo de contribuição e aposentadoria especial. Né? Então, são para o segurado. Então, eu estou contribuindo, vocês estão contribuindo para a aposentadoria de vocês. Então, é para vocês, certo? Aí nós temos também aqui, para o segurado, perícia médica, no auxílio doença, reabilitação profissional. O que é a reabilitação profissional? É quando o empregado, ele por exemplo, ele sofreu um acidente, sofreu alguma coisa, ele tem que ser reabilitado para exercer uma outra atividade. Né? Digamos um motorista de ônibus que sofreu um acidente e teve a perna amputada. Ele tem que usar o pé da embreagem todo o tempo, no freio todo o tempo. Então, já fica com dificuldade. Então, ele tem que ser reabilitado em outra profissão, a fazer outra coisa. Geralmente, eles preferem mecânico, né? Da mecânica, né? Mecânica de moto, mecânica de automóvel, de caminhão. Então, eles são reabilitados. O INSS dá esse curso para eles. E o INSS também vai dar a prótese para ele. Então, ele dá a prótese para que esse cidadão volte a trabalhar, né? Que ele não tenha auxílio-doença, que ele só, então, volte a trabalhar. E o serviço social também, aqui que nós temos também, que é para o segurado. Aí nós temos também outro, o auxílio-doença e auxílio-acidente, né? E também o salário-maternidade e o salário-família, né? Também é para o segurado. E para os dependentes, que ninguém quer, né? Só pensão por morte ou então o auxílio-reclusão. Então, esses aqui são para o dependente. Esses aqui é para os segurados, né? Ok? Ficou claro para vocês, né? Então, vamos lá. Para que nós possamos conceder um benefício, nós temos aqui um ciclo que tem que ser observado e cumprido. Primeiro, qualidade de segurado. Vocês viram a qualidade de segurado? Período de graça. Também entra aqui na qualidade de segurado. Manutenção da qualidade de segurado. Se ele tem manutenção, se ele está com a manutenção de qualidade de segurado ou não. Se ele tem o grau de dependente ou não. Vocês viram quando eu falei dependente, o que tem que ser? O pai, os irmãos, eles têm que comprovar a dependência econômica. Os demais, a dependência é presumida, né? O cônjuge, o companheiro e o filho é presumida. Então, primeiro observar essa qualidade de segurado ou de dependente. Segundo, carência. Tempo mínimo para receber o benefício. Né? 15 anos na aposentadoria, carência. 30 anos, 35, carência. Né? É o tempo mínimo necessário. E depois nós temos o fato gerador. Para vocês, fato gerador é do imposto, né? O fato gerador. Mas para nós lá na Previdência, o fato gerador, por exemplo, o que é o fato gerador? No salário maternidade, vamos dar um exemplo fácil. Salário maternidade, o que é o fato gerador? Nascimento do bebê, exatamente. Ok? Então é o fato gerador. Na aposentadoria, é a pessoa ir lá e completou o tempo ou a idade e diz, eu quero me aposentar. É o fato gerador. Né? Ele diz, ó, eu quero me aposentar. Então ele está se manifestando na aposentadoria, que quer se aposentar. Então nós temos um fato gerador. Do auxílio-doença, é ficar doente. Né? Então é o fato gerador. Então sempre o fato gerador aqui para nós não é do imposto, viu gente? É o fato gerador para a percepção do benefício. Então, seguindo essa situação, esse círculo aqui, nós vamos chegar, então, daí a ter direito, então, a receber os benefícios. Começando por auxílio-doença. O que é auxílio-doença? Auxílio-doença é quando o trabalhador está incapacitado temporariamente. Né? Temporariamente. Ele vai se afastar por 30, 40, 60, 90, 2 anos, né? Então, ele está incapacitado temporariamente. Ele vai retornar ao trabalho dele. Né? Daí ele retorna, então, ao trabalho, quando lá tem alta pela perícia médica. Então, a incapacidade temporária deve ser atestada pela perícia médica. Então, ele vai agendar no INSS, né, a perícia médica, aí ele comparece na perícia médica e o médico vai dar para ele, então, um tempo para ele se recuperar, né? Para ele se convalescer. Quer dizer,
para ele estar sarado, né? Curado, ok? Então, essa é a situação. Incapacidade temporária a ser atestada, então, pelo médico. Então, esse é o auxílio-doença. A carência do auxílio-doença tem que ter, no mínimo, 12 contribuições mensais. Então, a carência é o tempo mínimo de contribuição para receber o benefício, né? Então, no auxílio-doença, são 12 meses, né? Dispensado para incapacidades decorrentes de acidente. Ninguém sabe quando vai sofrer o acidente, né? Que bom se a gente soubesse, né? A gente não atravessava a rua ou não estaria dentro daquele carro, né? Então, a gente nunca sabe. Então, é o infortúnio que ocorre, né? Então, esse é isento. De acidente ou doenças previstas na lei. Nós temos ali uma lista de doenças, né? Aonde também, por serem doenças que eu já vou mostrar para vocês, serem doenças bem rigorosas, né? Contagiantes, então elas não têm carência. Não existe a carência, então, né? E aí, como que ele é calculado? Eu vou tirar o salário de benefício, né, dele e vou aplicar o percentual de 91%. Não fator providenciário nem fórmula 85-95. Eu vou dar 91. Fazemos o cálculo, deu 4 mil. Vamos voltar para os nossos 4 mil. Ele vai receber de auxílio-doença 3.600. Né? Então, por que 91? Por que 91? 9% é de contribuição previdenciária. Ok? Por isso que é 91. Não é um número cabalístico, né? Tirado aleatoriamente aí. 91%, porque 9% é a contribuição previdenciária. Que, no entanto, aqui no Sul nós temos, se veja bem, nós temos uma ACP, né? A Ação Civil Pública, para que seja computado na aposentadoria por idade essa contribuição. Só na parte sul. Se a pessoa mora em São Paulo, ela não recebe. Ela não é contada. Então, essa ACP, ela é só da região sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, aí também o auxílio-doença ele é computado na aposentadoria por idade, aqui no sul. Então, 91%, 9% é então, a contribuição previdenciária. O período de benefício é contado como tempo, né, de contribuição para aposentadoria normal por tempo de contribuição sem ACP, qualquer parte do Brasil, né? Para aposentadoria por idade com ACP região sul. Ok? Então, esse daqui é assim que funciona. Aqui são as doenças que isentam de carência, né? Então, qualquer trabalhador acometido por uma dessas doenças, então ele não precisa ter as 12 contribuições. Né? Digamos assim que ele teve o registro dele hoje, né? E ele vem trabalhar amanhã e sofre um acidente. Ele já está segurado, ele já pode ir lá para o INSS, né? Lógico, tem que ser emitido o CAT, porque é o auxílio de saúde, porque falei, ele saiu para trabalhar, né? Acidente de percurso. Então, tem que ser emitido a CAT, né? Daí ele vai no INSS e tudo mais, tá? Então, os acidentes lá que falou lá. Mas, então, essas são as doenças, a tuberculose, a lepra, né? A loucura, o câncer, né? A cegueira, as paralisias irreversíveis e incapacitantes, cardiopatia grave, doenças coronárias, né? Doenças do coração, doença de Parkinson, né? Essas artroses agudas nas vértebras, as nefropatias graves, né? Que doenças dos rins, estado avançado da doença de PG, que é aquela inflamação deformante do osso, né? Também a AIDS, só que na AIDS hoje em dia já tem uma outra situação, né? Esse daqui é bem antigo, né? Essa relação dessas doenças. A AIDS hoje em dia, ela, por causa do tratamento de saúde, a evolução que a saúde teve, é muito difícil você, por exemplo, dizer que a pessoa que está com a imunodeficiência, né, adquirida, se ela vai ou não entrar em auxílio-doença. Por quê? Porque ela está com a imunodeficiência dela, a imunológica, a deficiência dela está baixa, ela vai pegar uma gripe, ela vai pegar uma outra doença, né?
ela vai pegar qualquer outro tipo de doença. Então daí será analisado essa doença, não a AIDS. Então, contaminação por radiação, né? Aqui são aquelas, por exemplo, o caso que aconteceu lá em Goiás, lá que o cidadão foi lá e que achou no lixo uma cápsula de césio, né? Viu? Estão por dentro, né? E quebrou aquilo lá. Então, ele também ele não entra naquela carência, né? E as hepatopatias graves também. Então, essas são aquelas doenças que isentam de carência, né? Isentam. Então, se alguém tiver uma doença dessa, não precisa ter os 12 meses de contribuição para ter direito ao auxílio-doença lá no INSS. No começo o senhor falou que tem que fazer o CAT mesmo assim. Não. É que foi do que eu me expressei, certo? Ela perguntou sobre a emissão de CAT nessa aqui. Não, na doença não. É só que eu falei de um acidente de trabalho, acidente de percurso. Entendeu? Ele estava saindo da casa dele para ir para o trabalho. Então é um acidente de percurso. Daí a emissão da CAT. Então aí tem essa ação, né, civil pública que eu falei para vocês, então, né, determinou que seja computado para fins de carência. Então, é do Rio Grande do Sul. Então só vale para a região sul, né, para computar então esse auxílio doença no benefício da aposentadoria por idade. Por tempo de contribuição normal. Aposentadoria por invalidez. Se o auxílio doença, né, é uma incapacidade temporária, né, ou a aposentadoria por invalidez é uma incapacidade permanente. A pessoa ela está incapaz para o trabalho. Se ela está incapaz para o trabalho, ela não pode trabalhar. Porque se acontecer de ela voltar a trabalhar e for denunciado, ela perde a aposentadoria, né? Que aqui eles estão, o médico lá do INSS, a perícia médica, ela atesta a incapacidade permanente para o trabalho, que é bem total e permanente para o trabalho. Então ele não pode trabalhar, porque se ele trabalhar, ele vai perder a aposentadoria dele por invalidez, né? Então, se a pessoa perguntar, eu sou aposentado por invalidez, eu posso ser registrado numa empresa? Não pode, de jeito nenhum, ok? E mesmo para contribuir também com a Previdência, se ele for contribuir, não haveria necessidade que já está aposentado, mas seria facultativo, porque se ele contribuir como contribuinte individual, que nem teve uma situação que nós pegamos de um taxista, aposentado por invalidez e trabalhando, porque daí eles têm que ter a DRCI, né? Sabe o que é a DRC? Declaração de Regularidade de Contribuinte Individual, né? Então, ele tem que ter essa declaração para ele poder ir lá na URBS e atualizar lá o alvará dele lá para ele poder trabalhar com o táxi, né? Então aí ele foi lá no INSS pedir essa DRCI, a Declaração de Regularidade de Contribuinte Individual. Mas como? O senhor é aposentado por invalidez e está trabalhando? E ele estava pagando normalmente como contribuinte individual. Aí infelizmente, esse vai perder porque consta lá no nosso CNIS, né? Vocês já viram falar em CNIS, né? Que é o Cadastro Nacional de Informação Social, consta a contribuição como contribuinte individual. Consta como são, então ele está trabalhando. Se ele está trabalhando, ou é prestador de serviço, automaticamente ele não pode estar aposentado, né? Então, é total e permanente a incapacidade, diferente do auxílio-doença. Então, a carência também são 12 contribuições, né? Dispensado nos casos do acidente de qualquer natureza e doença prevista na lei, né? Daquela lá que eu mostrei para vocês, é nessa portaria ministerial 2998 de 2001, aquelas doenças lá. Então, ele tem que ter 12 contribuições, né? Então, se ele sofreu um acidente, digamos, né? Sofreu um acidente, e esse acidente venha a deixá-lo incapaz total e permanente para o trabalho, ele vai ser aposentado por invalidez. Aposentadoria por invalidez é o perito médico do INSS que indica. O segurado não pode, eu quero me aposentar por invalidez. Não. Ele vai apresentar, primeiro ele vai entrar em auxílio-doença, aí ele vai passar pela perícia médica. Se o médico vê que a doença, por isso que o médico sempre dá um prazo, 30 dias, 40 dias, né? Para ver se essa doença vai regredir ou não. Se essa doença progredir,
aí ele não regride, ela progride, automaticamente o médico vai dizer, não, você está apto a ser aposentado por invalidez. E daí, então, é o perito médico que faz essa aposentadoria por invalidez. Vamos que a pessoa se aposenta, né, por invalidez, mas não está necessitando ainda de uma pessoa para cuidar. Uma pessoa com câncer. Daí ela começa a ter alguém que precise cuidar dela, daí eu tenho que entrar com um pedido no INSS, professora, daí ela deixou de ser. Bom, a pergunta da nossa colega aqui é uma pessoa aposentada por invalidez, mas ainda em condições de se manter, né? Digamos assim, tanto fisiologicamente como manter suas necessidades. E sem precisar de terceiros. Mas, de repente, ela fica acometida de uma doença, né? Onde ela vai para o fundo de uma cama e vai precisar de terceiros. Ela pode ir lá no INSS requerer aquele auxílio e será concedido, os 25%. Eu estou solicitando 25%. Solicitar no INSS, tá bom? Mas ele tem que estar aposentado por invalidez. Não adianta ele ser aposentado por tempo de contribuição e requerer. Professora, essa pessoa tem câncer mesmo, só que o tipo do câncer dela provavelmente vai precisar dessa situação aí. Sim, ela pode ir lá requerer. Agora ela está boa, entendeu? Certo. Mas Futuramente ela pode ficar inválida, né? Totalmente inválida. Aí não, daí ela pode requerer. Aposentado por invalidez pode ir lá requerer a qualquer momento. Ok? Tá? Então, como é que é calculado? Então, nós fazemos novamente o salário de benefício, né? Que é aquele cálculo, mas não aplicamos nenhum fator aqui e nem a fórmula 85/95. Na aposentadoria por invalidez é 100%. 100% do salário de benefício. Voltando ao nosso valor anterior, 4 mil, é 4 mil reais que ele vai receber. Né? A não ser depois, então, se ele precisar de terceiros para seus cuidados, mais acréscimo de 25%. Bom, auxílio acidente. Já falamos, então, do auxílio doença, aposentadoria, agora auxílio acidente, né? Então, o que é auxílio acidente? Digamos que é aquele funcionário que eu falei que era motorista de ônibus, né? Ele sofreu acidente e teve amputação de um membro, né? Então ele tem sequelas e essa sequela reduziu permanentemente a sua capacidade de trabalho. Então, aí ele vai receber o auxílio acidente. Né? Esse auxílio acidente ele vai receber até ele vir a se aposentar, né? Que daí este valor vai entrar na aposentadoria dele, certo? Vai se aposentar, vai entrar lá. E aí ele cessa esse auxílio acidente. Mas ele recebe até se aposentar. Né? E é um valor, feito o cálculo e tudo mais, de 50% do valor que ele receberia numa aposentadoria por invalidez. Aposentadoria anterior. Opa. Então, o auxílio acidente não existe carência, porque você nunca vai saber quando vai acontecer o acidente, né? Foi como eu falei. Então não exige carência, ele pode ser acumulado com outros benefícios, exceto a aposentadoria, onde ele vai estar. Lembra que quando eu falei lá no auxílio doença lá, aliás, quando falava do cálculo, eu falei que ele não pode também, se for a mesma situação do auxílio acidente, o mesmo CID, e receber auxílio doença. Nós suspendemos, não é cessar, nós suspendemos o pagamento do auxílio acidente e pagamos o auxílio doença. Quando ele tiver alta do auxílio acidente, por quê? Porque o auxílio acidente é 50% do valor que ele teria direito, né, na aposentadoria por invalidez. Já o auxílio doença é um valor maior, que é 91% da média, né, lá que eu mostrei para vocês. Então, aí a gente suspende o pagamento do auxílio acidente e paga o auxílio doença. Quando ele tiver a alta do auxílio acidente, nós reativamos o auxílio acidente. Certo? Então, ele pode ter, sim, auxílio doença com auxílio acidente, desde que sejam diferentes codificações, né? Doenças diferentes. Né? E o valor, então? 50% do salário de benefício, né? A que ele teria direito. Os valores pagos são computados também como salário de contribuição para entrar na aposentadoria dele aqui, ó. Né? Daí ele entra na aposentadoria também.
Então, gente, vamos assim, o que aconteceu? É que tem muitas perguntas que vieram para a gente responder, né? Então, aí o que nós vamos fazer? A previsão nossa é voltar aqui para falar com vocês mais assuntos mais específicos, né? Que daí serão escolhidos. Então, eu vou passar rapidamente para vocês aqui, porque o importante hoje era a parte de contribuição previdenciária para vocês, que é o dia a dia de vocês praticamente, né? Então, agora a gente vai falar mais rápido, assim, dos benefícios. Aposentadoria por idade, nós já falamos bastante, né? 65 para o homem, né? 60 para a mulher. O rural, ele tem 60 para o homem e 55 para a mulher, né? Ele tem 5 anos a menos, desde que comprovadamente, quando ele completar a idade e implementar a idade, ele esteja trabalhando na área rural. Aposentadoria por idade, então ela tem uma carência mínima que eu falei para vocês, lembra? 15 anos, a idade mais 15 anos, né? Inscritos a partir de 27 de 91, para assegurar os inscritos antes, né? E a carência de acordo com a tabela progressiva. Tem uma tabela progressiva que, deixa eu ver, só para nós apresentar aqui, que ela é interessante. Ó, essa aqui é a tabela progressiva. O que é essa tabela progressiva? É aonde a pessoa implementou a idade, completou a idade, mulher 60, homem 65, era o tempo que se pedia de carência, né? Então, em 91, 60 meses, ou seja, 5 anos. 5 anos, que 5 anos e 6 meses, ele vai acrescendo 6 e 6 meses, ó. Aqui já, né, 6 anos, daí 6 anos e 6 meses. Então, essa é a tabela progressiva para quem foi inscrito antes de 91. Depois de 91 é 15 anos, 180 contribuições. Né? Então essa é a tabela progressiva que nós temos, falando então de quando implementou a idade, qual é o tempo necessário para a aposentadoria. E como é que é calculado, então, esse valor da aposentadoria por idade? Não tem fator previdenciário e não tem fórmula 85-95. Ele é um cálculo diferenciado. 70% do salário de benefício, né, por ele ter os 15 anos, mais 1% para cada grupo de 12, até o limite de 100% do salário de benefício, da média aritmética simples. Então, 70 mais 1%, digamos que a pessoa tenha os 15 anos certinho, ela vai sair com 85% do salário de benefício. Por quê? Porque eu pego 70 mais 15%, 85%. Se tiver 20 anos de contribuição, 70 mais 20, 90. Sai 90% então do salário, de benefício, né? Aquele cálculo que eu falei para vocês, tá? Aposentadoria por tempo de contribuição, então já expliquei para vocês, homem 35, mulher 30, independente da idade. O cálculo que é fator previdenciário ou a fórmula 85-95. Aposentadoria especial, essa também o que é aposentadoria especial? É aquele trabalhador que trabalha numa atividade insalubre, né? Ele trabalha, por exemplo, nas minas de carvão em Criciúma. Então, imagine esse trabalhador debaixo de uma mina, tirando carvão, respirando aquele ar, o tempo que ele trabalha lá embaixo, né? Então, ele se aposenta com a carência da aposentadoria 15, 20 e 25 anos de contribuição, né? Devendo comprovar, então, esse tempo de trabalho. Vocês já viram falar em PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, e LTCAT, né? Que seria a parte da ambiental, aonde está localizado e como está localizado e quais são os agentes nocivos que tem nesse local que ele trabalha. Então, 25 anos de contribuição. Por que diminui-se esse tempo? Né? Por quê? Para que esse trabalhador tenha um pouco mais a qualidade de vida, uma vez que ele trabalhando nessas atividades salubres, a agressividade quanto ao bem-estar dele é muito grave. Então, tira-se ele mais cedo do trabalho para que ele tenha um pouco mais de qualidade de vida, para que ele não venha a ficar doente, não venha tal. Então,
tira-se ele antes do trabalho dele. É justamente para isso que tem essa aposentadoria especial, né? E ela pode ser também, desde que comprovado pelo PPP, ela pode ser utilizada na aposentadoria por tempo de contribuição. Por idade não, só por tempo de contribuição. Tá? Então, também podemos fazer pelo PPP. Motorista de ônibus, até 28/4/1995, ele é computado por categoria. E ele ganha 40%, porque ele entra nos 25 anos aqui. A cada 10 anos ele ganha 4 anos. Então, se ele tem 31 anos, né, e ele trabalhou até 95 lá como motorista, ele vai ganhar os 4, ele fechou os 35, ele pode se aposentar. Ok?